Foi numa quarta-feira de novembro, daquelas com céu azul que parece zombar do seu humor, que meu mundo desabou. Eu tinha acabado de sair mais cedo do escritório de contabilidade onde trabalhava há quase uma década. Um dia comum, com planilhas intermináveis e o mesmo café requentado de sempre. Decidi surpreender Cristina, minha esposa há 12 anos, chegando em casa antes do esperado. Quem sabe um almoço improvisado no restaurante da esquina, daqueles que ela tanto gostava. Na minha ingenuidade, achei que seria eu quem a surpreenderia. O trânsito na Avenida Paulista estava menos caótico que o normal. Estacionei o carro na garagem do prédio e subi pelo elevador assoviando uma música do Roberto Carlos que tinha escutado no rádio. Ao abrir a porta do nosso apartamento no 10º andar, o silêncio me recebeu. Mas era um silêncio estranho, daqueles que parecem esconder algo. Chamei por Cristina 1, 2 vezes. Nada. O apartamento não estava vazio, isso eu podia sentir. Deixei a pasta sobre o sofá e caminhei até o corredor que levava ao quarto. Foi então que ouvi risos abafados, sussurros, o som inconfundível de cumplicidade. Meu coração disparou, mas meus pés ficaram congelados no lugar. A porta do nosso quarto estava entreaberta, e através daquela fresta de alguns centímetros, vi o que jamais imaginei ver. Cristina, a mulher que havia me jurado amor eterno no altar da igreja Nossa Senhora da Consolação, estava nos braços de outro homem. Reconheci imediatamente quem era. Henrique, meu suposto amigo, sócio da academia de CrossFit que eu frequentava religiosamente 3 vezes por semana. O mesmo Henrique que jantava em nossa casa nos finais de semana, que brindava comigo nos churrascos de domingo, que se dizia meu parceiro de treino e de vida. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado, sentindo o sangue gelar nas veias. Poderiam ter sido segundos ou horas. O tempo parece distorcer quando a realidade se rompe diante dos seus olhos. Não houve grito, não houve confronto. Silenciosamente, como um fantasma na minha própria casa, recuei. Peguei a pasta sobre o sofá e saí, fechando a porta com o máximo de delicadeza que minhas mãos trêmulas permitiram. No elevador, olhei para meu reflexo no espelho. Era o mesmo rosto de sempre. Cabelos grisalhos nas têmporas, olhos castanhos cansados, a barba por fazer. Mas havia algo diferente, algo que tinha se quebrado por dentro e que o espelho não conseguia captar. Dirigi sem rumo por horas, cortando São Paulo de leste a oeste, passando pelo Ibirapuera, cruzando a Marginal Tietê, até parar em um boteco qualquer na Lapa. Pedi uma cachaça, depois outra. O garçom, um senhor de idade com sotaque nordestino, me olhou com aquela compaixão silenciosa de quem já viu muitos homens afogando mágoas em copos de álcool. "O senhor tá bem?" Ele perguntou, limpando o balcão com um pano encardido. "Tô ótimo", respondi, forçando um sorriso que não convenceria nem a mim mesmo. Enquanto as horas passavam e a cachaça descia, comecei a conectar os pontos. Os atrasos frequentes de Cristina nas últimas semanas, sempre com desculpas sobre reuniões na agência de publicidade onde trabalhava. O celular que nunca saía das mãos dela, as mensagens que ela lia com um sorriso e nunca compartilhava comigo, as saídas repentinas aos sábados para encontrar as amigas quando antes passávamos o dia juntos. Tudo fazia sentido agora, com uma clareza dolorosa. De volta ao carro, já noite alta, decidi não voltar para casa. Reservei um quarto em um hotel barato próximo à rodoviária do Tietê. Um lugar impessoal com paredes finas e um colchão que afundava no meio. Deitado na escuridão, ouvindo o barulho constante dos ônibus que chegavam e partiam, pensei em tudo que construímos juntos. A viagem para Fortaleza no nosso primeiro aniversário de casamento. A pequena casa que compramos em Atibaia para os fins de semana. Os planos de ter filhos que foram sendo adiados por ainda não ser o momento certo. O que tinha acontecido com aquele amor? Em que momento ele tinha escorregado por entre nossos dedos sem que eu percebesse? Meu celular vibrou dezenas de vezes. Mensagens dela, preocupada com meu sumiço, perguntando onde eu estava. A hipocrisia daquelas palavras na tela me deu náuseas. Desliguei o aparelho e o joguei dentro da gaveta do criado mudo. Naquela noite não dormi. Observei o teto descascado do quarto de hotel enquanto as horas arrastavam-se no relógio digital ao lado da cama. E foi ali,
no silêncio daquele quarto anônimo, que a raiva começou a tomar o lugar da dor. Não uma raiva explosiva, daquelas que queimam rápido e logo se apagam. Era uma raiva fria, calculada, que cristalizava aos poucos como gelo no fundo de um lago. Não haveria gritos, não haveria súplicas. Não daria a eles o prazer de me ver destruído. A humilhação que sentia merecia uma resposta à altura, algo que ficaria gravado na memória deles, assim como a imagem dos dois juntos ficaria para sempre gravada na minha. Quando os primeiros raios de sol atravessaram a cortina fina do quarto, eu já sabia exatamente o que faria. A vingança, como dizem, é um prato que se come frio. E o meu estava sendo cuidadosamente preparado. Passei os 3 dias seguintes no hotel, saindo apenas para comprar o essencial. Liguei para o escritório alegando uma virose forte, e meu chefe, seu antenor, não fez perguntas. Vantagens de 15 anos sem faltar um dia sequer. Finalmente liguei o celular. 57 mensagens de Cristina, cada uma mais desesperada que a anterior. 22 chamadas perdidas. A última dizia: "Pelo amor de Deus, Carlos, diz onde você está. Estou preocupada, já liguei para hospitais e delegacias." O teatro da preocupação. Respondi secamente que estava bem. Precisava de um tempo sozinho e voltaria quando estivesse pronto. Curioso como a mente funciona nesses momentos. Enquanto eu ruminava sobre tudo, comecei a lembrar de cada detalhe dos últimos meses. Como Cristina tinha começado aquela dieta rigorosa em março, comprando roupas novas, mudando o corte de cabelo. Na época, fiquei feliz com a transformação, achando que era apenas uma fase de autocuidado. Que idiota eu fui. Lembrei também da mudança nos nossos hábitos. Antes dormíamos juntos, abraçados. Depois ela começou a ficar na sala até tarde, terminando trabalhos da agência, vindo para a cama só quando achava que eu estava dormindo. O pior eram as lembranças de Henrique. Os treinos que marcávamos e ele desmarcava de última hora. As vezes que o convidei para assistir ao jogo do Corinthians e ele tinha compromissos familiares. Agora tudo fazia sentido. Os compromissos dele eram com a minha mulher, na minha cama, enquanto eu estava confinado naquele escritório cinzento, fazendo horas extras para pagar as prestações do apartamento que eles profanavam. Na manhã do 4º dia, sentei na cama barata do hotel e abri meu notebook. Entrei no Internet Banking e transferi metade do dinheiro da nossa conta conjunta para minha conta pessoal. Era o mínimo de precaução. Depois, abri o e-mail e comecei a colocar meu plano em prática. Primeiro, entrei no Instagram de Cristina. Conhecia a senha. Era o aniversário da mãe dela, seguido do nome do cachorro que teve na infância. Irônico como ela confiava a mim detalhes de segurança enquanto destruía nossa confiança de outras formas. Não alterei nada, apenas observei. Mensagens trocadas com Henrique, fotos enviadas, planos para um final de semana em Campos do Jordão enquanto eu supostamente estaria em um congresso de contabilidade em Belo Horizonte. A dor deu lugar a uma determinação gélida. Saí do hotel e fui até o shopping mais próximo. Comprei um celular pré-pago, daqueles simples que servem apenas para ligações e mensagens. Com ele em mãos, voltei para o quarto e comecei a segunda fase do plano. Pesquisei no LinkedIn e encontrei o perfil da mulher de Henrique, Patrícia, advogada corporativa, sócia de um escritório renomado. Através dela, descobri os perfis dos pais dele, dos amigos próximos, dos colegas de trabalho. Fiz uma lista meticulosa de cada pessoa importante na vida dele. Voltei para o apartamento 2 dias depois, numa sexta-feira. Cristina estava no trabalho. Entrei como se nada tivesse acontecido, ignorando as dezenas de ligações que ela tinha feito. Abri o armário e separei algumas roupas, documentos pessoais e meu notebook. Quando ela chegou por volta das 8 da noite, eu estava sentado no sofá, calmo. "Carlos? Meu Deus, onde você estava?" Fiquei desesperada. Ela correu para me abraçar, lágrimas nos olhos. Um espetáculo digno de Oscar. Afastei-me discretamente. Precisava pensar. Pensar? Sobre o quê? O que aconteceu? Olhei nos olhos dela. Aqueles olhos verdes que um dia me encantaram agora pareciam de uma estranha. Uma atriz interpretando o papel de esposa devota. "Sabe que dia é hoje?" Perguntei, mantendo a voz firme. Ela pareceu confusa. "Sexta-feira?"
Hoje faz exatamente 12 anos e 3 meses que nos casamos. E faz 4 dias que vi você na nossa cama com o Henrique. O rosto dela empalideceu. Por um instante pensei que desmaiaria. Seus lábios tremeram, buscando palavras que não vinham. Carlos, eu... posso explicar? Levantei a mão, interrompendo-a. Não precisa. Vi o suficiente. Foi um erro, um momento de fraqueza. Ela começou a chorar, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto maquiado. Não significou nada, eu juro. Quanto tempo? Perguntei, minha voz agora mais baixa. Ela hesitou. O quê? Há quanto tempo vocês estão juntos? Cristina baixou os olhos. 6 meses. 6 meses. Metade de 1 ano. Era o tempo que levei para consertar o telhado da casa de Atibaia. O tempo que passei fazendo hora extra para pagar a viagem de aniversário que planejava como surpresa para ela. 6 meses de mentiras, olhando nos meus olhos, dormindo ao meu lado, fazendo planos para o futuro enquanto destruía nosso presente. Vou sair por uns dias, disse, levantando-me. Preciso organizar meus pensamentos. Ela agarrou meu braço desesperada. Não vá embora, por favor. Podemos resolver isso, fazer terapia de casal, recomeçar. Desvencilhei-me delicadamente. Não há o que resolver, Cristina. Saí deixando-a em lágrimas no meio da sala. No elevador senti uma mistura de alívio e tristeza. Parte de mim ainda a amava, ou amava a ideia do que tínhamos sido. Mas essa parte estava morrendo, sufocada pela traição e pela mentira. Voltei para o hotel, agora com uma mala pequena e a certeza do que precisava fazer. Liguei para meu amigo Paulo, o único em quem realmente confiava. Ele tinha um sítio em Mairiporã e concordou em me deixar ficar por lá o tempo que precisasse. Seria minha base de operações para o que estava por vir. No sítio, com a paz da natureza ao redor, comecei a executar meu plano. Não seria uma vingança baseada em violência ou escândalo público. Seria algo mais refinado, algo que exporia a verdadeira natureza deles para quem realmente importava. A primeira parte do plano envolveria o celular pré-pago e as informações que coletei. A segunda parte exigiria paciência e timing perfeito. A terceira seria a mais doce de todas. Enquanto a noite caía sobre o sítio e os sapos começavam seu concerto noturno, eu sorri pela primeira vez em dias. A dor ainda estava lá, pulsando como uma ferida aberta. Mas agora havia algo mais. A antecipação. Em breve, muito breve, Cristina e Henrique aprenderiam que algumas traições têm um preço alto demais. O sítio de Paulo em Mairiporã foi meu refúgio e quartel-general. Um lugar simples, com uma casa de madeira cercada por jabuticabeiras e um pequeno açude onde garças pousavam ao entardecer. Paulo aparecia nos fins de semana, mas durante a semana eu tinha o lugar só para mim e meus pensamentos. Foi lá, ao som dos pássaros e do vento nas folhas, que executei minha vingança. Comecei com algo simples. Usando o celular pré-pago, enviei uma mensagem para Patrícia, esposa de Henrique. Seu marido não é quem você pensa. Pergunte onde ele estava na quarta-feira passada à tarde. Nada mais. A semente da dúvida, pequena, mas poderosa, estava plantada. Em seguida, criei um e-mail anônimo e enviei para o chefe de Henrique na academia de CrossFit. Procure saber o que seu sócio faz nos horários em que deveria estar dando aulas. Anexei o print de uma conversa entre ele e Cristina, onde combinavam um encontro exatamente no horário de uma aula que ele tinha cancelado alegando problemas de saúde. Não expus nada explícito, apenas o suficiente para gerar questionamentos. O terceiro passo foi o mais elaborado. Usando minhas habilidades de contabilidade, analisei cuidadosamente os extratos bancários dos últimos meses. Encontrei padrões de gastos suspeitos. Jantares caros em dias em que Cristina dizia estar com as amigas, compras em lojas de lingerie que ela nunca usava comigo, uma reserva em um hotel fazenda em Campos do Jordão para o final de semana do suposto congresso. Compilei tudo em uma planilha detalhada. Enquanto isso, mantinha contato mínimo com Cristina. Respondia suas mensagens com frases curtas, evitando confrontos ou promessas. Ela oscilava entre súplicas desesperadas e acusações de que eu estava sendo cruel ao punir ela com o silêncio. Ignorei ambas.
Meu silêncio não era punição, era preparação. No sítio, entre caminhadas pela mata e noites observando o céu estrelado, algo impossível de se ver em São Paulo, eu me reconectava comigo mesmo. Lembrava do Carlos que existia antes de Cristina, o jovem contador cheio de sonhos e planos próprios. Em algum momento dos nossos 12 anos juntos, eu tinha me perdido, tornando-me uma extensão dos sonhos dela. Agora era hora de recuperar aquela versão de mim. 2 semanas depois da descoberta, quando o plano já estava em andamento, recebi uma ligação inesperada. Era Rogério, um colega do escritório de contabilidade. Carlos, você não vai acreditar. Seu amigo Henrique apareceu aqui hoje querendo falar com você. Meu coração acelerou. O que ele queria? Não faço ideia. Parecia nervoso. Disse que precisa urgentemente falar com você, que é questão de vida ou morte. Sorri para mim mesmo. As primeiras ondas do meu plano já estavam atingindo a praia. Se ele voltar, diga que estou de licença médica e não tem previsão de retorno. No dia seguinte, era o aniversário da mãe de Cristina, Dona Inês. Eu sempre tive um bom relacionamento com minha sogra, uma senhora viúva que vivia em Santos e adorava receber nossa visita nos feriados. Sabia que Cristina estaria lá para a pequena celebração familiar. Era o momento perfeito para a próxima fase. Mandei entregar na casa de Dona Inês um buquê de rosas vermelhas, as favoritas dela, com um cartão. Parabéns pelo seu dia. Sinto sua falta e gostaria de poder estar aí. Com carinho, Carlos. Junto com as flores enviei um envelope selado contendo cópias das conversas entre Cristina e Henrique e a planilha com os gastos suspeitos. No envelope, um bilhete simples. Dona Inês, sinto muito ter que mostrar isso. Sei quanto a senhora valoriza a honestidade e o respeito. Foi por isso que sempre a admirei. Cristina me ligou 2 horas depois, em prantos. Como você pôde fazer isso? Expor nossa vida para minha mãe desse jeito? Ela está devastada. Mantive a calma. Sua mãe sempre foi como uma mãe para mim também. Ela merecia saber por que seu genro desapareceu. Ou preferia continuar mentindo para ela também? Você está tentando destruir minha vida. Não, Cristina. Estou apenas deixando que a verdade venha à tona. A verdade que você e Henrique construíram juntos. Desliguei enquanto ela ainda gritava do outro lado da linha. Sabia que a exposição para Dona Inês, uma católica fervorosa que sempre nos incentivou como casal, seria um golpe duro para Cristina. Não por causa do julgamento. Dona Inês era uma mulher compreensiva, mas pela vergonha de ter sua farsa revelada para a pessoa cuja opinião mais importava para ela. A semana seguinte trouxe mais desenvolvimentos. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é a Patrícia, esposa do Henrique. Precisamos conversar. Marcamos em uma cafeteria no Itaim Bibi. Ela estava abatida, olheiras profundas emoldurando olhos inchados de chorar. Ele confessou tudo. Ela disse, remexendo o café sem realmente bebê-lo. Disse que foi só uma aventura, que não significou nada. Assenti, deixando que ela falasse. O pior é que não consigo nem olhar para ele agora. Temos 2 filhos pequenos, uma vida construída. E ele jogou tudo fora por uma... Ela não completou a frase, mas não precisava. Sinto muito, Patrícia, de verdade. Ela levantou os olhos, surpresa com minha sinceridade. Você não parece tão destruído quanto eu esperava. Estou lidando do meu jeito. Patrícia me contou que, após confrontar Henrique, descobriu mais coisas. Ele tinha desviado dinheiro da academia para bancar os encontros com Cristina. O sócio dele já estava investigando, e provavelmente o processo de expulsão da sociedade seria iniciado em breve. Além disso, o irmão de Henrique, um pastor evangélico respeitado em Guarulhos, tinha cortado relações ao saber do caso. Não senti prazer com o sofrimento de Patrícia ou das outras pessoas afetadas indiretamente. Aquilo não era sobre machucar inocentes. Era sobre consequências. Sobre mostrar a Henrique e Cristina que a vida que construíram sobre mentiras estava condenada a desmoronar. A fase final do meu plano veio 2 semanas depois. Voltei ao apartamento para buscar mais algumas coisas. Cristina não estava. Soube por Paulo que ela tinha se mudado temporariamente para a casa de uma amiga,
incapaz de lidar com os olhares de reprovação dos vizinhos do prédio, que, coincidentemente, receberam em seus e-mails um vídeo da câmera de segurança do elevador mostrando Henrique entrando furtivamente no nosso andar. No apartamento, recolhi álbuns de fotos, alguns livros, o relógio que herdei do meu pai. Deixei sobre a mesa da sala um documento, o pedido de divórcio, já assinado por mim, citando conduta desonrosa como motivo. Junto dele, uma carta abrindo mão do apartamento e de qualquer bem material que tínhamos adquirido juntos. Não por generosidade, mas por liberdade. Não queria nada que me lembrasse dos anos de mentiras. Antes de sair, deixei um último presente. Um quadro novo na parede da sala, onde antes ficava nossa foto de casamento. Era uma pintura que encomendei de um artista local de Mairiporã. Um homem de costas, caminhando para o horizonte, sob um céu aberto cheio de possibilidades. No canto inferior, uma frase simples: a vingança não é sobre destruir o outro, é sobre reconstruir a si mesmo. Enquanto fechava a porta do apartamento pela última vez, senti um peso sendo removido dos meus ombros. Minha vingança não tinha sido espetacular ou violenta. Tinha sido metódica, calculada, expondo a verdade para quem precisava saber, sem escândalos desnecessários. O resultado foi a ruína natural do castelo de mentiras que eles construíram. E para mim, o começo de uma nova vida. O sítio de Paulo tornou-se meu lar nos meses seguintes. Reformei a pequena casa de madeira, consertei o telhado que pingava nos dias de chuva, plantei uma horta nos fundos. Comecei a trabalhar remotamente para o escritório de contabilidade, pegando apenas clientes que não exigiam minha presença física em São Paulo. A internet via satélite que instalei permitia que eu me mantivesse conectado ao mundo, mas apenas o suficiente para não me sentir isolado. As notícias sobre Cristina e Henrique chegavam esporadicamente, como ecos de uma vida anterior. Paulo, sem que eu pedisse, atuava como meu informante involuntário, trazendo atualizações que eu fingia não querer ouvir, mas que secretamente aguardava. A academia expulsou o Henrique da sociedade, contou Paulo em um sábado, enquanto assávamos uma costela no fogo de chão. Parece que, além do caso com a Cristina, descobriram que ele desviava dinheiro para impressionar outras mulheres. O cara era um Dom Juan de Araque. Assenti, virando a carne lentamente sobre as brasas. E a esposa dele, Patrícia, pediu o divórcio. Está levando tudo. A casa, o carro de luxo, a guarda dos filhos. O juiz nem pestanejou depois que ela apresentou as provas de traição e desvio de dinheiro. Não senti alegria com a ruína de Henrique. Era apenas a matemática simples do universo equilibrando as contas. Você planta mentiras, colhe destruição. Não havia nada de sobrenatural ou moralista nisso. Apenas consequências. Quanto a Cristina, soube que ela voltara a morar com a mãe em Santos. A agência de publicidade onde trabalhava abriu uma filial na Baixada Santista, e ela conseguiu uma transferência. Nosso divórcio foi finalizado sem contestações. Ela assinou todos os papéis aceitando os termos que propus. O apartamento em São Paulo foi vendido, e minha parte do dinheiro foi usada para comprar o sítio de Paulo, que estava pensando em se mudar para o litoral. Uma manhã, cerca de 4 meses após minha saída de São Paulo, recebi uma visita inesperada. Estava plantando mudas de alface quando um carro desconhecido subiu a estrada de terra que levava até minha casa. Do veículo desceu Dona Inês, mãe de Cristina, carregando uma cesta coberta com um pano de prato. Meu filho, ela disse, me abraçando com aquela força surpreendente que senhoras de 70 anos conseguem reunir. Que saudade! Convidei-a para entrar. A casa estava simples, mas organizada. Ofereci um café recém-passado que ela aceitou com prazer. Trouxe bolo de fubá, disse, descobrindo a cesta. Sei que sempre foi seu favorito. Sentamos na varanda, observando os beija-flores que visitavam as flores de hibisco que eu havia plantado. Por um tempo, apenas apreciamos a vista em silêncio. Ela está destruída, sabe? Dona Inês finalmente falou, sem precisar especificar de quem falava. Nunca a vi tão abatida nem quando o pai faleceu. Tomei um gole de café, deixando o líquido quente aquecer minha garganta antes de responder. Sinto muito por ela, de verdade.
Não estou aqui para pedir que volte, Carlos. Sei que certas coisas, quando quebram, não têm conserto. Só queria que soubesse que ela está pagando pelo que fez. Todo dia, toda hora. Olhei para aquela senhora que sempre tratei como uma segunda mãe. Seus olhos, tão parecidos com os de Cristina, mostravam uma tristeza que ia além do sofrimento da filha. Era a tristeza de ver uma família desmoronar, de assistir impotente à destruição de algo que ajudou a construir. A senhora não precisava ter vindo até aqui só para me dizer isso. Ela sorriu, um sorriso triste. Vim porque você sempre foi como um filho para mim. E porque queria ver com meus próprios olhos se você está bem. Mostrei a propriedade para ela. A horta, o galinheiro que estava construindo, os planos de fazer um pomar nos fundos. Dona Inês escutou tudo atentamente, fazendo perguntas ocasionais, como se estivesse mentalmente arquivando cada detalhe para relatar depois. Talvez para Cristina, talvez apenas para si mesma. Antes de partir, ela pegou em minhas mãos. Você fez o certo, Carlos. Não da forma como eu teria feito, mas do seu jeito. Espero que encontre paz. Depois que seu carro desapareceu na curva da estrada, sentei novamente na varanda e pela primeira vez em meses, chorei. Não por Cristina, não pela vida que perdemos, mas por algo mais indefinível. Talvez pelo reconhecimento de que, mesmo em meio à dor e traição, existiam pessoas como Dona Inês, capazes de enxergar além das fachadas e encontrar o que realmente importava. Naquela noite recebi uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido, mas o conteúdo deixava claro quem era. Vi minha mãe hoje. Ela me contou sobre o sítio, sobre como você parece bem. Fico feliz, Carlos. Não mereço pedir perdão, sei disso. Só queria que soubesse que aprendi da pior forma possível o valor do que joguei fora. Espero que um dia consiga seguir em frente como você está fazendo. Cristina. Não respondi. Não por raiva ou mágoa, mas porque não havia o que dizer. Aquela mensagem não pedia resposta. Era apenas uma confissão. Uma pequena tentativa de redenção que ela fazia mais para si mesma do que para mim. Semanas depois, soube por Paulo que Henrique estava trabalhando como personal trainer em uma academia de bairro em Guarulhos, por um salário mínimo. Sua ex-esposa havia se mudado para Campinas com os filhos, recomeçando a vida longe do escândalo. Os amigos em comum que tínhamos pararam de falar com ele. Não por lealdade a mim, mas porque o caráter que ele revelou era incompatível com o que valorizavam. A vingança que planejei havia funcionado perfeitamente. Não porque destruiu Cristina e Henrique, mas porque permitiu que a verdade fizesse esse trabalho por mim. Eu não precisei gritar, ameaçar ou difamar. Apenas mostrei a realidade para quem precisava vê-la e deixei que cada um tirasse suas próprias conclusões. Em uma tarde chuvosa, quando o céu cinzento cobria Mairiporã com uma neblina densa, recebi um telefonema de Rogério, meu colega do escritório de contabilidade. Carlos, tenho uma proposta que preciso te fazer. Estou abrindo meu próprio escritório em Atibaia. Gostaria que fosse meu sócio. A proposta era tentadora. Atibaia ficava a apenas 30 minutos do meu sítio, e a ideia de voltar a trabalhar com pessoas, em um ambiente profissional, tinha seu apelo. Vou pensar a respeito, respondi. Tem outra coisa que você deveria saber, continuou Rogério hesitante. Henrique está falido. Declarou falência semana passada. Parece que depois de perder a academia e o divórcio, ele começou a apostar. Perdeu tudo. Agradeci a informação, mas não senti nada. Nem satisfação, nem pena. Henrique havia se tornado um personagem distante, quase fictício, em uma história que eu já não considerava minha. O que eu não esperava era o telefonema que recebi na manhã seguinte. Era Patrícia, ex-esposa de Henrique. Sei que é estranho eu ligar, ela começou, a voz trêmula. Mas não sabia a quem recorrer. Henrique está no hospital. Tentou fazer uma besteira. Fechei os olhos, sentindo um peso inesperado sobre os ombros. Ele vai ficar bem? Fisicamente, sim. O resto, não sei. Aquela notícia me atingiu de uma forma que não antecipei. Em meu plano meticuloso de expor a verdade, nunca considerei um desfecho tão extremo. Pela primeira vez, questionei se minha vingança tinha ido longe demais. Não era o que planejei, não era o que desejei, mas de alguma forma, senti-me parcialmente responsável. Naquela noite,
Sob o céu estrelado de Mairiporã, percebi que a vingança, mesmo quando justificada, mesmo quando executada com precisão cirúrgica, nunca é realmente o fim da história. É apenas o início de outra, muitas vezes mais complicada e imprevisível que a anterior. A notícia sobre Henrique me perturbou mais do que eu gostaria de admitir. Não por culpa, ele colheu exatamente o que plantou, mas por uma inquietação difícil de nomear. Talvez fosse a constatação de que minha vingança, tão meticulosamente planejada para expor a verdade sem excessos, tinha criado ondas que iam muito além do que imaginei. Como jogar uma pedra num lago e descobrir surpreso que ela gerou um tsunami. Aceitei a proposta de Rogério para ser seu sócio no escritório em Atibaia. O retorno gradual ao convívio social foi como um mergulho em água fria. Desconfortável no início, depois revigorante. Montamos o escritório em uma casa antiga na área central, com janelas grandes que deixavam o sol entrar e piso de madeira que estalava sob nossos passos. Conseguimos trazer alguns clientes do escritório de São Paulo, e aos poucos construímos uma reputação sólida na cidade. Minha rotina agora tinha um equilíbrio que faltava antes. Trabalhava de segunda a quinta em Atibaia, voltando para o sítio nas noites. Sextas, sábados e domingos eram dedicados à propriedade, plantando, colhendo, construindo. Consegui um cachorro, um vira-lata caramelo que batizei de Banzé, por conta do alvoroço que causava quando alguém se aproximava da casa. Ele se tornou minha companhia constante, dormindo aos pés da minha cama e me seguindo fielmente pelo sítio. Em uma manhã de sábado, quase 6 meses depois do divórcio, estava na feira de Mairiporã comprando mudas de tomate quando uma voz familiar me chamou. Carlos, é você mesmo? Virei-me e vi Marina, uma antiga colega da faculdade. Ela estava com os cabelos mais curtos do que eu lembrava, e um sorriso acolhedor no rosto moreno. Marina, que surpresa! Nem me fale. O que está fazendo aqui em Mairiporã? Pensei que você morasse em São Paulo. Contei resumidamente sobre minha mudança, omitindo os detalhes mais dolorosos. Marina escutou atentamente, como sempre fazia, uma daquelas pessoas raras que realmente ouvem quando alguém fala. Estou morando aqui há 3 anos, ela explicou. Cansei da correria de São Paulo. Abri um ateliê de cerâmica. Dou aulas para crianças e adultos. Trocamos números e, sem grandes expectativas, combinamos de tomar um café qualquer dia. Surpreendentemente, aquele qualquer dia aconteceu na semana seguinte. E na outra. E na outra. Logo, os cafés se transformaram em almoços, depois em jantares, caminhadas pelo centro histórico, visitas ao meu sítio onde ela se encantou com a vista e com Banzé. Marina não era nada parecida com Cristina. Tinha uma tranquilidade que contrastava com a energia frenética da minha ex-esposa. Uma autenticidade sem esforço, como se nunca precisasse provar nada a ninguém. Suas mãos sempre tinham vestígios de argila. Não importava quanto as lavasse. E ela ria disso, dizendo que era seu crachá profissional. Uma noite, depois de jantarmos em sua pequena casa nos arredores da cidade, ela me perguntou sobre o divórcio. Até então, tínhamos falado apenas superficialmente sobre o assunto. Você não precisa contar se não quiser, ela acrescentou vendo minha hesitação. Olhei pela janela da sala para as luzes da cidade que piscavam ao longe. Não é que eu não queira, é que não sei se estou pronto para reabrir essa ferida. Marina assentiu sem insistir. Mas naquela noite, talvez pelo vinho, talvez pela sensação de conforto que sua presença me proporcionava, as palavras começaram a fluir. Contei tudo. A descoberta, a dor, o plano, a execução da vingança, as consequências inesperadas. Ela ouviu sem julgar, sem interromper, apenas segurando minha mão quando minha voz vacilava. Você não sente remorso? Ela perguntou quando terminei. Pensei por um momento. Não por ter exposto a verdade, mas talvez pela maneira como fiz. Não considerei o impacto total que teria. É natural querermos que quem nos feriu sinta a mesma dor. Mas às vezes, a forma como lidamos com essa dor diz mais sobre nós do que sobre quem a causou. As palavras de Marina ficaram comigo nos dias seguintes, ecoando em minha mente enquanto trabalhava no escritório ou cuidava da horta. Percebi que minha vingança, embora eficaz, tinha consumido parte de mim. A mesma parte que acreditava na possibilidade de confiança
e amor genuínos. Uma semana depois daquela conversa, fiz algo que nunca imaginei fazer. Fui até Guarulhos, ao hospital onde Henrique estava internado. Não para confrontá-lo ou para verificar sua condição, apenas para entender o que eu mesmo estava sentindo. Sentei em uma cafeteria em frente ao hospital, observando pessoas entrarem e saírem, carregando flores, balões, pequenos presentes. Famílias reunidas no saguão, médicos apressados cruzando as portas automáticas. A vida seguindo, independentemente das feridas que carregamos. Não entrei. Não falei com o Henrique. Não era sobre ele, nunca foi. Era sobre mim, sobre entender que a vingança tinha sido um capítulo necessário, mas não o final da minha história. No caminho de volta para Mairiporã, parei em Santos. Não planejava ver Cristina, mas de alguma forma, sentia que precisava pisar naquela cidade. Respirar o mesmo ar que ela, como uma forma de exorcizar os últimos vestígios do que sentíamos um pelo outro. Caminhei pela praia do Gonzaga, onde uma vez tínhamos passado um fim de semana memorável. O mar estava calmo, quase imóvel, refletindo o céu alaranjado do entardecer. Tirei os sapatos e deixei que a água fria molhasse meus pés, enquanto a areia se moldava sob meus passos. Estava absorto nesses pensamentos quando ouvi alguém chamar meu nome. Virei-me lentamente, já sabendo quem era pela voz. Cristina estava diferente, mais magra, com o rosto marcado por uma seriedade que não combinava com a mulher alegre que conheci. Usava roupas simples, sem os acessórios caros que tanto valorizava antes. "Carlos", ela disse mantendo distância. "Que coincidência. Vim resolver algumas coisas. Menti sem saber exatamente por quê. Não sabia que você caminhava por aqui. Todos os dias. Ajuda a clarear a mente." Ficamos em silêncio por um momento. Apenas o som das ondas preenchendo o espaço entre nós. "Como está a sua mãe?" Perguntei finalmente. "Bem. Sente sua falta. Também sinto a dela." Outro silêncio, este mais longo que o anterior. "Soube do Henrique", ela disse olhando para o horizonte. "Foi terrível." Assenti. "Você o viu depois?" "Uma vez. Ele me culpou por tudo. Disse que eu destruí a vida dele." Ela deu um sorriso triste. É engraçado como as pessoas raramente assumem responsabilidade por suas escolhas. Naquele momento percebi que Cristina tinha mudado. Ou talvez sempre tenha sido assim e eu nunca tinha realmente olhado além da superfície. "Estou reconstruindo minha vida", ela continuou. "Terapia 2 vezes por semana, um trabalho que gosto, um apartamento pequeno perto da mãe." "Fico feliz por você", disse, surpreso por realmente sentir isso. Nos despedimos sem promessas, sem ressentimentos. Apenas 2 pessoas que um dia compartilharam tudo e agora seguiam caminhos diferentes. Voltei para Mairiporã naquela mesma noite. O sítio me recebeu com seu silêncio acolhedor e Banzé com sua alegria incondicional. Sentei na varanda e liguei para Marina. "Posso passar aí amanhã?" perguntei. "Tenho algo importante para te contar." No dia seguinte, enquanto tomávamos café em sua pequena cozinha cheia de plantas, contei sobre minha visita a Santos, sobre ver Cristina, sobre a sensação de finalmente estar pronto para virar a página. "Acho que finalmente entendi", concluí. "A verdadeira vingança não foi expor a traição deles. Foi reconstruir minha vida de uma forma que nunca precisei deles para ser feliz." Marina sorriu. Aquele sorriso que iluminava seu rosto inteiro. "Isso não é vingança, Carlos. É libertação." Naquela tarde, enquanto ajudava Marina em seu ateliê, minhas mãos afundando na argila fria e moldável, senti uma sensação que não experimentava há muito tempo, a de estar exatamente onde deveria estar, com exatamente quem deveria estar. Não era amor, ainda não. Era algo igualmente valioso, a possibilidade de confiar novamente. 1 ano se passou desde meu encontro com Cristina na Praia de Santos. O tempo, esse velho artesão, trabalhou silenciosamente em todos nós, esculpindo novas versões de quem éramos. O escritório de contabilidade em Atibaia prosperou além das nossas expectativas iniciais. Rogério e eu contratamos 2 assistentes e uma secretária, ampliamos a sala de reuniões, compramos computadores novos. Meu sítio em Mairiporã também floresceu.
A horta agora produzia mais do que eu conseguia consumir, o que me levou a fazer entregas semanais de verduras e legumes orgânicos para alguns restaurantes da região. Marina tornou-se uma presença constante em minha vida. Começamos devagar, como duas pessoas que carregam cicatrizes e sabem o valor da cautela. Nosso relacionamento cresceu organicamente, sem pressões ou expectativas. Ela passou a dormir no sítio nos finais de semana, trazendo sua energia tranquila e criativa para aquele espaço que antes era apenas meu refúgio solitário. Banzé a adorava, correndo em círculos animados, sempre que seu carro subia a estrada de terra. Em uma manhã de domingo, enquanto tomávamos café na varanda, observando a névoa que cobria o vale abaixo, Marina comentou sobre uma casa que estava à venda próxima ao centro de Mairiporã. Seria perfeita para um ateliê maior, ela explicou olhando para mim com aqueles olhos que nunca escondiam nada. Tem um galpão nos fundos que poderia ser reformado, e o jardim é grande o suficiente para um forno a lenha para cerâmica. Parece ideal, respondi, observando como o sol filtrado pela névoa criava padrões de luz em seu rosto. Você deveria considerar seriamente. Ela sorriu, aquele sorriso que ainda me tirava o fôlego. Na verdade, estava pensando em nós dois. O ateliê nos fundos e talvez no futuro, transformar a casa principal em uma pousada pequena. A proposta me pegou de surpresa. Não pela ideia em si, mas pela naturalidade com que ela incluía nossos futuros em uma única linha do tempo, como se fosse óbvio que caminharíamos juntos dali para frente. Uma pousada? Perguntei, tentando imaginar. Algo simples, acolhedor, para viajantes que buscam paz, não luxo. Poderíamos servir produtos do seu sítio no café da manhã, fazer oficinas de cerâmica para os hóspedes. Sei lá, estou sonhando alto. Olhei para o vale abaixo, para o sítio que tinha sido meu porto seguro durante a tempestade, e então de volta para Marina. E percebi que ela não estava propondo apenas um negócio, estava me convidando para construir uma vida juntos. Vamos ver essa casa, disse, segurando sua mão. 2 semanas depois, estávamos assinando o contrato de compra. A casa era uma construção antiga, com paredes grossas que mantinham o interior fresco mesmo nos dias quentes de verão. O galpão nos fundos, embora precisasse de reparos, era espaçoso e bem iluminado, perfeito para o ateliê que Marina sonhava. O jardim, abandonado há anos, tinha árvores frutíferas e um pequeno riacho correndo na extremidade da propriedade. A reforma levou 6 meses. Mantive o sítio, mas comecei a passar cada vez mais tempo na casa nova, ajudando nos trabalhos enquanto administrava o escritório de contabilidade. Marina continuava dando aulas de cerâmica em seu pequeno estúdio atual, ansiosa para transferir tudo para o novo espaço. Durante esse período, recebi notícias esporádicas sobre Cristina e Henrique, sempre através de terceiros. Cristina tinha sido promovida na agência de publicidade em Santos e agora coordenava a equipe criativa. Henrique, depois de um longo período de recuperação, tinha voltado para sua cidade natal no interior de Minas Gerais, onde abriu uma pequena academia com a ajuda financeira do irmão pastor. Essas informações já não me afetavam como antes. Eram apenas fatos sobre pessoas que um dia foram importantes em minha vida, mas que agora ocupavam o mesmo espaço em minhas memórias que antigos colegas de escola ou vizinhos distantes. Não havia mais dor, não havia mais raiva, nem mesmo aquela satisfação amarga que a vingança inicialmente proporcionou. Havia apenas um desinteresse sereno, como quem olha para um álbum de fotos muito antigas e mal reconhece o garoto sorridente nas imagens amareladas. A inauguração do novo ateliê de Marina coincidiu com nosso primeiro ano juntos. Chamamos de Barro em Poesia, uma homenagem à cerâmica que ela criava e aos pequenos poemas que eu tinha começado a escrever nas noites tranquilas do sítio. Convidamos amigos, clientes, conhecidos da cidade. Para minha surpresa, Dona Inês apareceu, trazendo um bolo de fubá e um abraço apertado. Vim representar a família, ela disse, olhando ao redor com aprovação. Cristina mandou lembranças. Apresentei Dona Inês a Marina, observando com uma mistura de apreensão e esperança como as duas mulheres se mediriam. Não precisei me preocupar. Logo estavam conversando animadamente sobre receitas e plantas medicinais, como velhas amigas.
Mais tarde, enquanto os convidados apreciavam as peças de cerâmica expostas e degustavam o buffet preparado com produtos do sítio, Dona Inês me puxou para um canto tranquilo do jardim. "Estou feliz por você, meu filho", ela disse, segurando minhas mãos nas suas, enrugadas pelo tempo e pelo trabalho. "Marina parece ser uma mulher especial." "Ela é", confirmei. "Muito diferente da..." "Não precisa comparar", Dona Inês interrompeu gentilmente. "Cada pessoa é única. O importante é que você encontrou seu caminho." Olhei para a senhora à minha frente, que um dia sonhou que eu seria para sempre parte de sua família, e senti uma onda de gratidão por sua sabedoria e amor incondicional. "A senhora sempre será minha família, Dona Inês", falei com sinceridade. Seus olhos se encheram de lágrimas. "E você sempre será meu filho. Algumas coisas nem o divórcio consegue mudar." Na semana seguinte ao evento de inauguração, recebi um e-mail inesperado. Era de Patrícia, ex-esposa de Henrique. Ela escrevia para me agradecer, não pela vingança que expôs a traição, mas pelo que veio depois. Segundo ela, o colapso de Henrique a forçou a encontrar uma força que não sabia possuir, a reinventar-se como mulher e mãe solteira. Agora estava em um relacionamento saudável, seus filhos estavam adaptados à nova realidade, e ela havia descoberto uma paixão por direito familiar, especializando-se em casos de divórcio. "De certa forma você me libertou", dizia o último parágrafo. "Não com a exposição da traição, mas mostrando que é possível reconstruir-se depois da tempestade. Obrigada por isso, mesmo que não tenha sido sua intenção." Aquele e-mail me fez refletir sobre como nossas ações geram consequências que vão muito além do que planejamos. Minha vingança, concebida em um momento de dor profunda, tinha trazido não apenas a justiça que busquei, mas transformações inesperadas para todos os envolvidos. Marina e eu oficializamos nossa união em uma cerimônia simples no jardim da nova casa, 6 meses após a inauguração do ateliê. Não houve igreja, nem padre, nem papéis oficiais. Apenas nós dois, nossos amigos mais próximos, e promessas sinceras trocadas sob um pé de jabuticaba carregado de frutos. Paulo foi meu padrinho. Rogério, meu sócio, trouxe a família inteira. Dona Inês veio sozinha. Cristina mandou um arranjo de flores com um cartão que dizia simplesmente: "Seja feliz." Era tudo o que precisávamos ouvir um do outro. A pousada que Marina sugeriu começou a tomar forma alguns meses depois. Transformamos 3 quartos da casa em suítes aconchegantes, cada uma decorada com peças de cerâmica criadas por ela. Batizamos o lugar de Refúgio do Vale, um nome que capturava perfeitamente a sensação que queríamos proporcionar aos hóspedes. Nosso primeiro hóspede foi um escritor de Belo Horizonte que buscava silêncio para terminar seu romance. Ele ficou 2 semanas, caminhando pelas trilhas próximas durante o dia e escrevendo à noite. Quando partiu, deixou um exemplar de seu livro anterior com uma dedicatória. "Para Carlos e Marina, que me mostraram que os melhores recomeços acontecem nos lugares mais inesperados." Numa tarde chuvosa de inverno, quase 2 anos após minha separação de Cristina, recebi uma ligação de Rogério. "Você não vai acreditar", ele começou, a voz agitada. "Henrique está de volta a São Paulo. Abriu uma academia pequena em Santana. Parece que está se reerguendo." Estranhamente, a notícia não me incomodou. "Boa sorte para ele", respondi genuinamente. "Isso é tudo? Boa sorte para ele?" Rogério parecia confuso com minha reação. "Depois de tudo que aconteceu, o que quer que eu diga? Que espero que fracasse? Que quero vê-lo sofrer mais?" "Já passou, Rogério. Todos seguimos em frente." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Cara, você realmente mudou." Depois de desligar, fiquei na varanda da pousada observando a chuva cair sobre o jardim, transformando a terra em lama e enchendo o ar com o cheiro de plantas molhadas. Marina estava no ateliê com uma aluna, suas mãos guiando as mãos inexperientes da menina no torno de cerâmica. Banzé dormia aos meus pés, ocasionalmente suspirando em seus sonhos caninos. Foi então que percebi plenamente o que Marina havia me dito 1 ano antes. Minha verdadeira vingança não foi expor Cristina e Henrique, nem mesmo vê-los enfrentar as consequências de suas escolhas. Foi a libertação que encontrei depois.
a capacidade de reconstruir minha vida em bases mais autênticas, de amar novamente sem o peso da desconfiança. A vingança tinha sido apenas uma parte da jornada. Importante, talvez necessária, mas não o destino final. O verdadeiro triunfo não estava no sofrimento dos outros, mas na paz que encontrei em mim mesmo. Naquela noite, deitado ao lado de Marina, com a chuva ainda tamborilando no telhado, compartilhei essa epifania com ela. Sabe o que penso? Ela respondeu, acariciando meu rosto com aquelas mãos sempre marcadas pela argila. Acho que você finalmente fechou o ciclo. A dor virou aprendizado, a raiva virou compreensão, e a vingança? Bem, a vingança virou liberdade. Adormeci com essas palavras ecoando em minha mente. E pela primeira vez desde que flagrei Cristina nos braços de Henrique naquele dia fatídico, não sonhei com o passado. Sonhei com jardins floridos, ateliês de cerâmica e uma pousada acolhedora no alto de uma colina em Mairiporã, onde viajantes cansados encontravam, assim como eu, um lugar para recomeçar.